Meu filho e a namorada dele queriam que eu morresse logo. Ouvi eles falando na varanda. Ela devia ir embora antes que a gente precise cuidar. O que eles não sabiam? A casa de R$ 450 mil estava no meu nome, e eu daria 7 dias para eles irem embora. Mas isso seria só o começo da minha revolução pessoal. Eu acabaria ajudando outras vovós que também sofrem nas mãos dos filhos. Enquanto eu preparo meu cafezinho aqui para te contar essa história completa, me conta nos comentários. O que você está fazendo aí? Tomando café também? Descansando? E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e deixa seu like, porque essa história de ingratidão de filho é mais comum do que você imagina. Meu nome é Zuleide Santos. Tenho 73 anos. Sou professora aposentada. E esta é a história de como transformei a dor do abandono em um lar para mulheres esquecidas. Deixa eu te contar como cheguei até aqui. 15 de abril de 2025, 6 da tarde. Eu estava na sala de jantar da minha casa em Curitiba, arrumando a mesa para o jantar especial que tinha preparado. Toalha bordada que ganhei no meu casamento há 53 anos. Pratos de porcelana que usei em todas as datas importantes da minha vida. Tinha passado o dia inteiro cozinhando. Picanha ao molho madeira, arroz à piamontese, farofa especial com bacon e passas, pavê de chocolate. A sobremesa que meu filho Danilo adorava quando era criança. R$ 400 gastos. Cada prato pensado com carinho. Uma última tentativa de reconectar com meu filho de 48 anos, que mal olhava na minha cara nos últimos meses. A janela da cozinha estava aberta, brisa suave de abril entrando. Foi quando ouvi as vozes vindas da varanda dos fundos. A voz da Jéssica, namorada do Danilo, estava alta, clara. Sua mãe devia era ir embora logo antes que a gente precise cuidar. Tá muito velha, só dá trabalho. Parei com os pratos na mão. O coração disparou. A voz do meu filho respondeu, rindo. Tem razão. Mas ela é teimosa. Vai durar uns bons anos ainda. Infelizmente. Infelizmente. Meu filho, que eu carreguei 9 meses, pari sozinha porque o pai estava viajando a trabalho. Amamentei durante 2 anos. Criei, eduquei, vesti, alimentei, paguei faculdade. Disse, infelizmente, sobre eu estar viva. Minhas pernas falharam. Segurei na borda da mesa. Os pratos tremeram nas minhas mãos. Jéssica continuou. Quando ela morrer, a gente vende essa casa e compra um apartamento moderno. Esse lugar é velho, igual ela. Mais risadas. As 2 vozes, meu filho e a mulher dele. Rindo da minha morte futura. Planejando vender minha casa, na varanda da minha própria casa. Coloquei os pratos na mesa. Devagar. Cada movimento controlado. Respirei fundo 3 vezes. 45 anos dando aula me ensinaram a controlar reações na frente de alunos desrespeitosos. Mas isso era diferente. Isso era meu filho. Fui até a varanda. Abri a porta. Eles estavam encostados no parapeito, fumando. Viraram assustados. O jantar está pronto, eu disse. Minha voz saiu calma, firme. Entraram sem olhar nos meus olhos. Naquele momento eu ainda não sabia que estava prestes a tomar a decisão mais libertadora da minha vida. Uma decisão que mudaria não só o meu destino, mas o de outras 4 mulheres que também foram chamadas de peso. Conheci Mário Santos em 1971. Eu tinha 19 anos, ele 23. Era operário da construção civil. Mãos grossas de trabalho. Sorriso largo. Me conquistou recitando poemas de Carlos Drummond de Endmond na praça do bairro Água Verde. Casamos em maio de 72. Cerimônia simples na igreja matriz. 15 convidados. Bolo de um andar. Vestido emprestado da minha prima Lourdes. Mas eu era feliz. Completamente feliz. Mário trabalhou 12 horas por dia durante 30 anos. Construiu casas, prédios, pontes. Economizou cada centavo.
Em 1975, compramos nosso primeiro terreno no Água Verde. 300 metros quadrados. Parcelado em 10 anos. Construímos a casa aos poucos. Tijolo por tijolo. Finais de semana. Feriados. Mário levantava paredes. Eu preparava cimento. Levou 3 anos. Em 78, mudamos para a casa própria. 3 quartos. Sala ampla. Cozinha com janela para o quintal. Varanda nos fundos. Danilo nasceu em 1977. Parto difícil. 15 horas de trabalho de parto. Mário estava viajando para São Paulo numa obra. Cheguei sozinha no hospital. Minha mãe, Dona Joana, segurou minha mão durante tudo. Criei Danilo enquanto trabalhava. Comecei como professora primária, em 82. Escola Estadual Tiradentes, no bairro Rebouças. Turmas de 40 alunos. Salário de 600 cruzeiros que mal pagava o ônibus. Mas eu amava. Amava ensinar. Amava ver crianças aprendendo a ler. Danilo cresceu entre cadernos corrigidos e livros didáticos espalhados pela mesa da cozinha. Fazia lição de casa enquanto eu planejava aulas. Aprendeu a ler aos 4 anos, matemática aos 5. Era orgulho da escola. Mário teve o primeiro infarto em 2003. 55 anos. Estava trabalhando numa reforma de prédio no centro. Socorreram a tempo. Passou por cirurgia de ponte de safena. Sobreviveu. Mas o corpo nunca foi mais o mesmo. Aposentou-se em 2005. R$ 1.200 de aposentadoria. Eu ainda trabalhava. Ganhava 2.000. Juntos tínhamos 3.200 para pagar contas, comida, remédios de Mário. Danilo se formou em administração em 2000. Universidade Federal do Paraná. Pública, graças a Deus. Conseguiu emprego no Banco do Brasil em 2002. Gerente de agência em 2010. Salário de R$ 6.000. Casou-se com Fernanda em 2007. Moça bonita, dentista. Tiveram uma filha, Marina, em 2009. Minha neta, meu xodó. Cabelo cacheado igual o do pai quando pequeno. Eu e Mário éramos avós presentes. Buscávamos Marina na escola toda terça e quinta. Levávamos no parque. Fazíamos bolo toda sexta para quando ela vinha dormir em casa no fim de semana. Mas em 2015, Danilo se separou de Fernanda. Nunca explicou direito. Só disse, não deu certo. Fernanda mudou para Florianópolis com Marina. Levou minha neta para longe. Vi ela crescer por videochamada. 2 vezes por ano em visitas rápidas. Mário teve o segundo infarto em março de 2023. Este foi fulminante. De madrugada. Eu acordei às 5 e ele já estava frio ao meu lado. 75 anos. 51 anos de casamento. O enterro foi numa quarta. Danilo apareceu atrasado. Ficou meia hora. Disse que tinha reunião importante no banco. Foi embora antes de jogar em terra no caixão. Fiquei sozinha. Completamente sozinha numa casa de 3 quartos. 3 meses depois do enterro, Danilo ligou. Mãe, terminei com a Fernanda faz tempo. Conheci alguém novo. A Jéssica. A gente tá procurando lugar pra morar. Posso ficar aí uns meses até achar algo? Eu disse sim. Claro que disse. Era meu filho. Mãe sempre diz sim. Eles chegaram em junho de 2023. Danilo e Jéssica. Ela tinha 35 anos. Maquiadora. Trabalhava em salão de beleza no bairro Batel. Cabelo loiro platinado. Unhas compridas. Roupas apertadas. Oi, dona Zuleide. Ela disse no primeiro dia. Não me abraçou. Entrou direto perguntando. Qual é o melhor quarto? O do fundo tem banheiro privativo. Eu respondi. Então a gente fica com esse. Meus meses viraram 8 meses. Junho, julho, agosto. O ano todo de 2023. Janeiro, fevereiro, março, abril de 2025. Jéssica foi mudando. No começo, educada. Depois, indiferente. Por fim, hostil.
Falava alto ao telefone com as amigas. Tô presa aqui com a velha. Não aguento mais. Reclamava da comida que eu preparava. Isso tem muito sal. Você não sabe cozinhar, não? Ocupou a sala com as coisas dela. Maquiagens espalhadas, roupas no sofá, sapatos no corredor. Danilo mudou também. Parou de conversar comigo. Chegava do trabalho, ia direto pro quarto, jantava na frente da TV. Mal respondia meus bom dia. Pedi ajuda pequena algumas vezes. Filho, pode trocar a lâmpada da cozinha? Ele bufava. Depois, mãe. Nunca trocava. Filho, pode me levar no médico terça? Ele revirava os olhos. Chama Uber. Eu trabalho. Me senti invisível. Um móvel velho, útil para ocupar espaço, guardar coisas, mas sem valor real. Em abril de 2025, decidi fazer uma última tentativa. Um jantar especial. Os pratos que Danilo amava. Uma noite de reconexão, de família. Gastei R$ 400 no supermercado. Comprei a melhor picanha. Ingredientes caros para o pavê. Arrumei a casa toda. Coloquei a toalha bordada. Acendi velas. E foi quando ouvi eles na varanda. Ela devia ir embora logo. Naquele momento, pensei que minha vida tinha acabado. Que eu tinha perdido tudo. Marido, filho, dignidade. Mas eu estava errada. Na verdade, minha vida estava prestes a recomeçar de uma forma que nunca imaginei possível. Servi o jantar em silêncio. Coloquei a picanha na travessa grande, o arroz fumegante na tigela de porcelana, a farofa dourada no prato fundo, tudo arrumado, tudo bonito. Danilo e Jéssica sentaram sem lavar as mãos, sem agradecer. Pegaram os talheres e começaram a comer. Eu sentei na ponta da mesa, o lugar onde Mário sentava. Observei os dois. Como está? Perguntei. Minha voz saiu baixa. Tá dura, Jéssica disse, cortando a carne com força. Você deixou passar do ponto. A farofa tá sem graça, Danilo completou. Não olhou pra mim. Precisava de mais sal. Engoli seco. Tinha passado 6 horas preparando aquela comida. E o arroz? Normal. Jéssica deu de ombros. Arroz é arroz. Comeram rápido. 15 minutos. Não conversaram comigo. Conversaram entre si. Sobre o trabalho dela, sobre um cliente chato dele, sobre um carro que queriam comprar. Eu era invisível. Às 8 da noite, Danilo levantou. Vou pro quarto, tô cansado. Eu também. Jéssica o seguiu. Deixa a louça aí. A gente lava amanhã. Nunca lavavam. Ficaram no quarto deles o resto da noite. Ouvi risadas. Netflix. Conversas altas. Vida acontecendo do outro lado da parede. Eu fiquei na cozinha. Sozinha. Lavando 23 pratos, copos, panelas. Água quente queimando minhas mãos de 73 anos. Artrose doendo nos dedos. Terminei às 10. Sentei no sofá da sala. Olhei em volta. Minha casa. A casa que Mário construiu tijolo por tijolo. Onde criamos Danilo. Onde fomos felizes durante 47 anos. Agora ocupada por 2 pessoas que me queriam morta. A frase ecoava. Ela devia ir embora logo. Não consegui dormir. Fiquei na cama olhando o teto. O mesmo teto que olhava há 50 anos. As mesmas manchas de umidade no canto. A mesma luminária que Mário instalou em 1980. Às 3 da manhã levantei. Fui até o armário. Lá no fundo, numa caixa de metal, guardava documentos importantes. Certidões de nascimento. Certidão de casamento. Certidão de óbito de Mário. E a escritura da casa. Peguei o documento. Papel amarelado. Carimbo do cartório. Data. Agosto de 2020. Li o texto. 1 vez. 2. 3. Proprietária única. Zuleide Santos. CPF. Única. Mário tinha feito isso 3 anos antes de morrer. Chamou o advogado, Dr. Augusto Ferreira. Transferiu a casa inteira para o meu nome. Proteção patrimonial. Ele disse,
Por causa do histórico cardíaco dele, para eu não ter problemas se ele falecesse. Danilo não sabia. Nunca perguntou sobre inventário. Nunca quis saber de papelada. Achava que a casa estava em inventário, que seria dele eventualmente. Mas não era. Era minha. Totalmente minha. Sentei na cama segurando essa escritura. As mãos tremiam. Não de medo. De algo diferente. Algo que eu não sentia há anos. Poder. Fiquei acordada o resto da noite. Planejando. Pensando. Decidindo. Quando o sol nasceu, às 6, já sabia o que fazer. Tomei banho. Vesti meu melhor conjunto. Calça azul marinho, blusa branca, sapatos fechados. Penteei o cabelo branco em coque elegante. Coloquei brincos de pérola que Mário me deu no aniversário de 30 anos de casamento. Me olhei no espelho. 73 anos. Rugas fundas. Cabelo completamente branco. Mãos manchadas de idade. Mas os olhos estavam diferentes. Firmes. Decididos. Às 8, liguei para Dr. Augusto Ferreira. Ele atendia desde 1980. Tinha feito a escritura da casa, o testamento de Mário, toda a nossa documentação. Dona Zuleide? A voz dele era rouca de manhã. Tudo bem? Preciso de ajuda, doutor. É urgente. Me conta. Contei tudo. A frase na varanda. Os 8 meses de desrespeito. A humilhação constante. Ele ficou em silêncio por 10 segundos. Depois... Dona Zuleide, a senhora quer que eles saiam? Quero. A casa está no seu nome. Completamente no seu. A senhora tem direito legal de pedir que saiam. Posso preparar uma notificação extrajudicial. Eles terão prazo para desocupar. Quanto tempo quer dar? 7 dias. 7 dias? Ele repetiu. Tem certeza? Absoluta. Então vou preparar o documento. Pode buscar às 10? Posso. Desliguei. Respirei fundo 3 vezes. Fiz café. Torradas. Comi devagar, saboreando. Meu último café em paz antes da tempestade. Às 9h30, Danilo e Jéssica acordaram. Ouvi os passos pelo corredor. Entraram na cozinha bocejando, de pijama, cabelo bagunçado. Não tem café pronto? Jéssica reclamou. Não, eu disse. Estava sentada à mesa. Hoje vocês fazem o de vocês. Ela me olhou como se eu tivesse falado em russo. O quê? Podem fazer café. A cafeteira tá ali. Danilo bufou. Mãe, que bobeira é essa? Não é bobeira, é mudança. Eles se entreolharam, confusos, irritados. Fui buscar o documento às 10. Voltei às 10h30. Danilo e Jéssica estavam na sala, assistindo TV, comendo torradas que fizeram mal feitas. Sentei na poltrona em frente a eles. Coloquei a pasta de documentos no colo. Precisamos conversar, eu disse. Mãe, agora? Danilo nem tirou os olhos da TV. Tô vendo o jogo. Agora. Algo no meu tom fez ele olhar. Jéssica também. Desliga a TV, ordenei. Jéssica revirou os olhos, mas Danilo desligou. Abri a pasta. Tirei 3 documentos. Escritura da casa. Cópias autenticadas. Notificação extrajudicial. Empurrei pela mesinha de centro. O que é isso? Danilo pegou o papel. Escritura da casa. Leiam. Ele leu. Os olhos percorrendo as linhas. Parando no nome. Proprietária única. Zuleide Santos. Empalideceu. Não entendo, ele disse. A casa não estava em inventário? Não. Seu pai transferiu tudo para meu nome em 2020. 3 anos antes de morrer. Proteção patrimonial. A casa é minha. Apenas minha. Jéssica arrancou o papel da mão dele. Leu. Releu. Isso é mentira. Não é. Tá registrado em cartório. Podem ligar e confirmar. Por que você tá mostrando isso? Danilo perguntou. A voz estava estranha. Porque ontem ouvi vocês na varanda. Silêncio absoluto. Ouvi tudo. Cada palavra. Ela devia ir embora logo. Quando ela morrer, a gente vende a casa. Vai durar uns bons anos ainda, infelizmente.
Jéssica ficou pálida. Danilo abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Mãe, eu posso explicar. Não precisa. Já entendi perfeitamente. Vocês querem que eu morra. Querem minha casa. Acham que estou velha demais, que sou um peso. Não é assim. Ele tentou. É exatamente assim. E sabe o que mais? Vocês estão morando aqui por minha generosidade. E essa generosidade acabou. Peguei o terceiro documento. A notificação extrajudicial. Vocês têm 7 dias para sair, encontrar outro lugar, levar suas coisas, desocupar minha casa. Quer? Jéssica gritou. Você não pode fazer isso. Posso. A casa é minha. Vejam o documento. Assinado pelo Dr. Augusto Ferreira, advogado. Notificação registrada. Se não saírem no prazo, será despejo judicial. Danilo estava branco. Mãe, você não tá falando sério. Olhei nos olhos dele. Os mesmos olhos castanhos que eu olhava desde que nasceu. Que eu vi dar os primeiros passos. Falar as primeiras palavras. Crescer, virar homem. Nunca falei tão sério na minha vida. 7 dias. Começa a contar de hoje. Levantei. Deixei os documentos na mesa. Caminhei até o meu quarto. Fechei a porta. Do outro lado, ouvi Jéssica explodir em gritos. Danilo tentando acalmar. Mais gritos. Portas batendo. Me sentei na cama. As mãos ainda tremiam. Mas o coração estava calmo. Firme. Pela primeira vez em 8 meses, respirei fundo. E senti alívio. Mas o que eu não sabia era que os próximos 7 dias seriam os mais difíceis da minha vida. E que, no final deles, eu não estaria sozinha. Outras mulheres viriam. E juntas, construiríamos algo muito maior que uma simples casa. Os 7 dias foram um inferno. Danilo tentou tudo. Primeiro, a negação. Mãe, você tá exagerando. Foi só um comentário bobo. A gente não quis dizer nada. Eu não respondi. Continuei lavando a louça. Segundo, a minimização. A Jéssica estava nervosa. Ela não pensa assim de verdade. Você sabe como mulher é. Sequei os pratos em silêncio. Terceiro, a culpa. Mãe, você vai me colocar na rua? Seu próprio filho? Depois de tudo que passamos juntos? Guardei os pratos no armário. Virei para ele. Tudo que passamos juntos? Me conta, Danilo. O que passamos? Porque eu me lembro de te criar sozinha, de trabalhar 45 anos para dar educação, de pagar sua faculdade. Mas e você? O que você passou? Ele não respondeu. Jéssica foi pior. Gritava. Velha louca! Isso é abuso! Você não pode nos expulsar assim. Posso, eu respondia. E vou. Ela quebrou um prato. De propósito. Jogou no chão da cozinha. Pronto. Quebrei sua porcaria de prato. O que vai fazer? Vou descontar do depósito calção que você nunca pagou. Respondi calmamente. Tentaram conseguir apoio. Ligaram para tias, primos, conhecidos. Ninguém apoiou. Minha irmã Alzira ligou para mim. Zuleide, soube do que aconteceu. Você tá certíssima. Esse menino precisa aprender. Meu primo Geraldo apareceu na minha casa. Dona Zuleide, se precisar de ajuda com a mudança deles, me chama. Tenho caminhão. A vizinha Dona Célia bateu na minha porta no 3º dia. Zuleide, ouvi uns gritos aqui. Tá tudo bem? Contei tudo. Ela me abraçou. Você é corajosa e tá fazendo certo. Mas mesmo com apoio, doía. Doía profundamente. 48 anos atrás, segurei um bebê nos braços. Pequeno, frágil, com cheiro de talco e leite. Olhei para aquele rostinho e pensei, vou proteger você de tudo. Protegi. De fome, de frio, de ignorância, de falta de oportunidade. E agora estava colocando ele para fora. No 5º dia, acordei às 3 da madrugada. Suor frio, coração disparado. Sonhei com Danilo pequeno, 5 anos, chorando porque caiu de bicicleta. Eu corri. Limpei o joelho. Coloquei band-aid. Mamãe cuida de você, meu filho.
Mamãe sempre cuidou. Mas quem cuidou de mim? Sentei na cama. Peguei o álbum de fotos na gaveta. Folheei devagar. Danilo bebê. Sorriso banguela. Danilo menino. Uniforme da escola. Danilo adolescente. Formatura do ensino médio. Danilo adulto. Casamento com Fernanda. Em todas as fotos eu estava ao lado, segurando, apoiando, sorrindo. E em nenhuma, nos últimos 8 anos, ele estava ao meu lado quando precisei. Fechei o álbum. Chorei. Chorei muito. Silenciosamente para eles não ouvirem. No 6º dia, Danilo apareceu na sala. Eu estava tricotando. Manta para doar na igreja. Mãe. Ele sentou no sofá. Eu errei. Admito. Falei uma besteira. Deixei a Jéssica falar pior ainda. Mas eu sou seu filho. A gente não pode conversar? Parei de tricotar. Olhei para ele. Conversar? Repeti. Danilo, você sabe quantas vezes tentei conversar nos últimos 8 meses? Quantas vezes você me ignorou? Quantas vezes saiu do quarto só para comer e voltou sem me olhar? Eu estava cansado. Eu também estava. 73 anos. Artrose. Pressão alta. Sozinha desde que seu pai morreu. E mesmo assim cozinhei. Limpei. Lavei roupa de vocês. Fui invisível na minha própria casa. E você nem percebeu. Eu percebi. Não percebeu. Porque se tivesse percebido, teria mudado. Mas não mudou. Piorou. E deixou sua namorada me tratar como empregada. Ele abaixou a cabeça. Sabe o que mais dói? Continuo. Não é o desrespeito. É a indiferença. Você não me odiava. Isso eu aguentaria. Você simplesmente não ligava. Eu era uma inconveniência. Um móvel velho. E você ficava esperando eu morrer para vender o móvel. Não era assim. Era exatamente assim. E agora, quando percebe que o móvel tem dona, que o móvel pode reagir, você vem conversar. Mas é tarde, Danilo. É tarde. Ele ficou ali, sentado, ombros caídos. Vocês têm até amanhã para sair, eu disse. Já acharam lugar? Achamos. Um apartamento no portão. Pequeno, caro. Boa sorte. Ele levantou. Caminhou até a porta. Parou. Virou. Eu te amo, mãe. Mesmo que você não acredite. Eu sei que ama. Respondi. Do seu jeito. Mas amor sem respeito não basta. Amor sem presença não alimenta. Amor sem ação é só palavra vazia. Ele saiu. Voltei a tricotar. As mãos tremiam. As lágrimas caíam na lã rosa da manta. No 7º dia, 23 de abril, eles saíram. Meu primo Geraldo chegou com o caminhão às 9 da manhã. Danilo e Jéssica desceram caixas, malas, sacolas. Ele evitava me olhar. Ela me fuzilava com os olhos. Levou 3 horas. Às 12:00, o caminhão estava cheio. Danilo subiu uma última vez. Olhou a casa, a sala onde brincou quando criança, o corredor onde aprendeu a andar, a cozinha onde eu fiz milhares de refeições para ele. Tchau, mãe, ele disse. Tchau, Danilo. Ele esperou. Talvez um abraço, um perdão, uma mudança de ideia. Não dei nada disso. Ele desceu. Entrou no carro com Jéssica. Foram embora. Fechei a porta. Fiquei parada no corredor. A casa estava silenciosa. Vazia. Só eu. Caminhei pela casa. Sala, cozinha, quartos. Tudo limpo. Tudo organizado. Tudo meu. Mas também tudo vazio. Sentei no sofá. Olhei o relógio. 12:15. 73 anos. Viúva há 2 anos. Filho expulso. Neta longe. Sozinha numa casa de 3 quartos. E agora? Perguntei em voz alta para as paredes vazias. As paredes não responderam, mas o telefone tocou. E do outro lado da linha, uma voz chorando mudaria tudo. Porque às vezes, quando Deus fecha uma porta, não abre só uma janela. Abre um portão inteiro. E traz outras mulheres que também foram chamadas de peso. Passei 2 semanas sozinha na casa. Limpei tudo. Cada cômodo. Lavei cortinas.
encerramentar o piso. Pintei as paredes do quarto que Danilo ocupava, de bege para azul claro, apagar vestígios. Doei as coisas que eles deixaram, roupas velhas, produtos de maquiagem pela metade, revista empoeiradas. Levei tudo para a Igreja São José. Para quem precisar, disse para a irmã Margarida. De manhã acordava às 6, fazia café, sentava na varanda, tomava devagar, olhando o quintal. As roseiras que Mário plantou em 1985 ainda floresciam. Rosas vermelhas, perfumadas. De tarde caminhava no Parque Barrigue, 40 minutos. Passava pelos lagos, observava as capivaras, sentava no banco debaixo da árvore grande, lia. De noite jantava sozinha. Omelete, salada, frutas, pouca comida. Não valia a pena cozinhar para uma pessoa só. Dona Célia, a vizinha, aparecia todo dia. Zuleide, fiz bolo. Trouxe um pedaço. Zuleide, sobrou almoço aqui. Vem comer comigo. Zuleide, vamos tomar chá? Ela enchia minha solidão com companhia. Gentil, presente. Minha irmã Alzira ligava 3 vezes por semana. Como você tá? Precisa de alguma coisa? Quer que eu vá aí? Tô bem, eu dizia. E era verdade. Estava bem, tranquila, em paz, mas também estava vazia. Uma noite, 10 de maio, sentada no sofá assistindo novela, peguei o celular. Abri as fotos antigas. Rolei. Marina, minha neta. 6 anos na última foto. Agora tinha 16. Adolescente. Morando em Florianópolis. Fernanda não deixava contato frequente. Você apoiou o Danilo. Ela disse uma vez. Então fica longe da gente. Eu não apoiara. Mas também não lutara. Aceitei a separação. Aceitei a distância. Aceitei demais. A vida toda. Rolei mais fotos. Mário. Sorriso largo. Mãos grandes segurando as minhas. Última foto juntos. Dezembro de 2022. 3 meses antes da morte dele. Festa de Natal na casa de Alzira. Ele estava magro. Pálido. Mas sorrindo. Você foi feliz comigo? Eu perguntei para a foto. A foto não respondeu. Mas eu sabia a resposta. Sim. Fora feliz. 51 anos. Bons anos. Continuei rolando. Fotos da escola. Alunos que ensinei. Turma de 2015. Último ano antes de me aposentar. 28 crianças sorrindo. Alguns me abraçando. Onde estavam agora? Crescidos. Adultos. Com 28 anos. Trabalhando. Vivendo. Eu tinha moldado vidas. 45 anos ensinando. Milhares de alunos. Leitura, escrita, matemática, respeito, gentileza. E meu próprio filho não aprendeu respeito. Fechei o celular. Deitei no sofá. Olhei o teto. Fiz tudo errado? Perguntei em voz alta. Silêncio. Fui mãe demais? Professora demais? Dei demais? Exigi de menos? Mais silêncio. Mário. Falei para o teto como se ele pudesse ouvir. Você faria diferente? O teto não respondeu, mas imaginei Mário dizendo. Você fez o melhor que podia, Zu. Sempre fez. Zu. Ele me chamava assim. Zu. Abreviação carinhosa. Ninguém mais me chamava assim. Levantei. Fui até o quarto. Abri o guarda-roupa. Lá no fundo, numa caixa de sapatos velha, guardava cartas. Cartas que Mário escreveu quando trabalhava longe. Anos 70, 80. Antes de celular. Antes de e-mail. Peguei uma carta aleatória. Papel amarelado. Letra caprichada. Data. Janeiro de 1982. Minha Zu querida, tá fazendo um calor dos infernos aqui em Campo Grande. A obra tá atrasada. Vou ter que ficar mais 2 semanas. Desculpa. Sei que você fica sozinha com o Danilo. Sei que é difícil. Mas eu também sei que você é a mulher mais forte que eu conheço. Forte de verdade. Não forte de gritar e mandar. Forte de aguentar e continuar. Forte de amar mesmo quando dói.
Um dia o Danilo vai entender o que tem. Vai entender que a mãe dele é uma guerreira. E vai agradecer. Eu garanto. Beijo grande, seu Mário. Terminei de ler com lágrimas nos olhos. Você errou, amor. Falei para a carta. Ele não entendeu. Não agradeceu. Mas talvez um dia entendesse. Talvez precisasse cair para aprender a levantar. Como eu aprendi. Guardei a carta. Voltei para a sala. O telefone tocou. 10h30 da noite. Número desconhecido. Pensei em não atender. Atendi. Alô? Zuleide? A voz era feminina. Chorosa. Familiar. Quem é? É a Helena. Helena Ribeiro. Você se lembra de mim? Helena. Claro. Professora também. Trabalhamos juntas na escola Tiradentes de 1990 até 2005. Ela era de português, eu de matemática. Amigas, confidentes. Helena, claro que lembro. Como você tá? Ela soluçou. Não tô bem, Zuleide. Não tô nada bem. O que aconteceu? E ela contou. Entre lágrimas. Entre pausas. Contou tudo. Inserindo call to action do meio. Se você está gostando desta história e quer saber como ela termina, deixa seu like aí embaixo e se inscreve no canal para não perder o final. E me conta nos comentários, você já viu alguém sendo desrespeitado pela própria família? Como reagiu? Meus filhos venderam minha casa, Zuleide. Venderam sem me avisar. Eu morava lá há 40 anos. Eles disseram que era herança antecipada, que eu ia morar num lugar melhor. Me colocaram num asilo em São José dos Pinhais. Horrível. Quarto minúsculo. Comida ruim. Gente gritando dia e noite. Meu Deus! Fugi. Uma enfermeira me ajudou. Me deu dinheiro de ônibus. Voltei para Curitiba. Mas não tenho para onde ir. Meus filhos não atendem. Minha casa tá vendida. Tô num hotel barato no centro. Mas o dinheiro acaba amanhã. Helena, desculpa te ligar assim. Tarde. Chorando. Mas você é a única amiga que me restou. A única que sempre me tratou com respeito. Eu não sei o que fazer. Olhei em volta. Minha casa. 3 quartos. 2 vagos. Sala ampla. Cozinha grande. Sozinha. Ou não. Vem pra cá. Eu disse. O quê? Vem pra minha casa. Tenho espaço. Tenho quarto sobrando. Você fica quanto tempo precisar. Zuleide, eu não posso. Pode. E vai. Qual hotel você tá? Ela disse. Hotel barato perto da rodoviária. Amanhã de manhã, 9 horas, te busco. Traz suas coisas. Você vem morar comigo. Mas, sem mais. A gente se ajuda. A gente se respeita. A gente não fica sozinha. Combinado? Ela chorou. Mas agora era choro de alívio. Combinado. Desliguei. Olhei em volta de novo. A casa não parecia mais vazia. Parecia esperando. Esperando por Helena. Esperando por vida. Esperando por recomeço. Pela primeira vez em 2 semanas, sorri. Um sorriso genuíno. Porque entendi algo fundamental. Família não é só sangue. Família é escolha. É respeito. É presença. E às vezes, a melhor família é aquela que escolhemos na vida adulta. Aquela que nos trata como merecemos. Mas o que eu ainda não imaginava era que Helena seria apenas a primeira. Outras viriam. E juntas, criaríamos algo que mudaria não só nossas vidas, mas de muitas outras mulheres esquecidas. Busquei Helena no dia seguinte, 9 da manhã. Hotel barato na Rua Barão do Rio Branco. Fachada descascada. Porta empenada. Ela estava sentada na recepção. Uma mala pequena aos pés. Cabelos brancos presos em rabo de cavalo. Roupas amarrotadas. Olhos vermelhos de tanto chorar. Me viu. Levantou, correu, me abraçou, chorou no meu ombro. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada, Zuleide. Vamos para casa, eu disse. Casa, nossa casa agora. No carro, ela contou mais detalhes. Os filhos, Roberto, 45,
e Cláudio, 42, venderam a casa por 280 mil. Dividiram o dinheiro. Não deram nada para ela. É herança antecipada, mãe. A gente tem direito. Colocaram ela no asilo sem consultar. R$ 300 por mês. Quarto compartilhado com outras 3 idosas. Uma delas com Alzheimer que gritava de madrugada. Helena aguentou 5 dias. No sexto, uma enfermeira jovem, a Beatriz, se compadeceu. Dona Helena, isso aqui não é lugar para a senhora. A senhora tá lúcida, saudável. Não deveria estar aqui. Deu R$ 50. Pega ônibus. Vai embora. E Helena foi. Eles não atenderam minhas ligações. Ela disse, olhando pela janela do carro. Liguei 50 vezes. Roberto bloqueou meu número. Cláudio mandou mensagem. Mãe, a gente não tem condições de cuidar. A senhora entende, né? Entendo, eu disse. Entendo que eles são covardes, ingratos, cruéis. Ela olhou pra mim. Igual o Danilo? Pior. Pelo menos o Danilo não me vendeu. Chegamos em casa. Ajudei com a mala. Mostrei o quarto. O do meio, com janela para o quintal. Cama de casal, guarda-roupa, escrivaninha. É seu, eu disse. Ela olhou em volta. Tocou na cama, na cortina. Quanto você quer de aluguel? Nada. Zuleide. Nada. Mas você contribui com R$ 300 por mês para água, luz, comida. Dividimos despesas. E dividimos tarefas. Cozinha, limpeza, tudo. Somos parceiras. Não dona e inquilina. Ela me abraçou de novo. Você é um anjo. Não sou. Sou uma mulher sozinha que conhece outra mulher sozinha. E juntas, a gente é menos sozinha. Helena se instalou rapidamente. Desempacotou as poucas roupas. Arrumou livros na estante. No primeiro jantar, fizemos juntas. Ela cortou legumes. Eu temperei o frango. Comemos conversando, rindo, lembrando dos velhos tempos na escola Tiradentes. Lembra da diretora Amélia? Helena disse. Que terror! Lembro, mas era justa. E o professor Geraldo de Geografia, que dormia nas reuniões? Rimos. Histórias de 20 anos atrás, frescas como ontem. Nos dias seguintes, criamos rotina. Helena acordava às 7, eu às 6. Tomávamos café juntas. Ela lavava a louça. Eu secava. Alternávamos o cozinha. Segunda, quarta, sexta, eu. Terça, quinta, sábado, ela. Domingo fazíamos juntas. Caminhávamos no parque toda a tarde. Conversávamos sobre tudo. Filhos, maridos, arrependimentos, sonhos. Sabe o que me dói mais? Helena disse um dia, sentada no banco do parque. Não é o dinheiro, é o descaso. Eles me trataram como lixo, como se eu não tivesse valor. Sei, eu disse. Sei exatamente como é. Dona Célia, minha vizinha, adorou Helena. Que alegria! A casa tá viva de novo. De fato estava. Música nas manhãs, conversas nas tardes, risadas nas noites. Mas um dia, no final de maio, Dona Célia apareceu com uma proposta. Meninas, ela disse sentada na nossa sala. Conheço outras senhoras, amigas, que passaram por coisas parecidas, abandonadas por famílias, sozinhas, sem ter para onde ir. Quem? Perguntei. Esther, 75 anos. A neta expulsou ela de casa. Quer vender o apartamento? Esther tá morando temporariamente com uma sobrinha que não aguenta mais. Madalena, 68 anos. O genro convenceu a filha a colocar ela num asilo. Tá lá há 3 meses. Infeliz. Aparecida, 79 anos. Os filhos se mudaram para Portugal. Deixaram ela sozinha numa casa sem condições, sem dinheiro para reformas, sem companhia. Helena me olhou. Eu olhei de volta. O que você tá sugerindo, Célia? Perguntei. Vocês têm espaço. 3 quartos. 2 ocupados. 1 vazio. E a área de serviço é grande. Dá para transformar em quarto. Você quer que a gente... Helena começou. Quero que vocês considerem abrir a casa para outras mulheres. Não caridade, parceria.
Cada uma contribui com o que pode. Compartilham despesas. Compartilham companhia. Compartilham vida. Fiquei em silêncio, pensando. Minha casa. Que construí com Mário. Onde criei Danilo. Meu santuário. Mas também minha solidão. Minha dor. Meu vazio. Vamos conhecer elas, eu disse. Às 3. Marca um chá aqui. Semana que vem. Dona Célia sorriu. Vou marcar. O chá aconteceu na sexta-feira, 5 de junho. 5 da tarde. Esther chegou primeiro. Alta, magra, cabelos brancos curtos, mãos trêmulas de Parkinson inicial, mas olhos firmes, inteligentes. Obrigada por me receber, ela disse. Madalena chegou logo depois. Baixa, rechonchuda, óculos grossos, sorriso tímido, voz suave. Aparecida foi a última, curvada de osteoporose, bengala na mão direita, mas voz potente. Boa tarde, senhoras. Sentamos na sala. Servi chá, bolo de fubá que Helena fez. Vamos direto ao ponto, eu disse. Dona Célia contou um pouco das histórias de vocês. E nós? Olhei para Helena. Também temos histórias parecidas. Filhos ingratos. Famílias que nos trataram como peso. As 3 assentiram. Esta casa é minha. Tem 3 quartos. Um vazio. E uma área de serviço que pode virar quarto com reforma. Estou propondo algo. Um lar coletivo. Para mulheres como nós. Abandonadas. Sozinhas. Mas que merecem dignidade. Como funcionaria? Esther perguntou. Cada uma contribui com R$300 mensais. Para água, luz, comida, cada uma tem quarto próprio. Dividimos tarefas domésticas. Cozinha, limpeza, compras. Somos parceiras, não proprietária e inquilinas. Todas iguais. E quanto tempo podemos ficar? Madalena perguntou. Quanto tempo quiserem. Isso não é temporário. É um lar. Aparecida bateu a bengala no chão. Eu aceito. Quando começo? Esther sorriu. Eu também. Madalena limpou os óculos. Vocês me aceitariam? Mesmo eu tendo vindo de asilo? Você não é doente, Helena disse. Você é uma mulher saudável que foi colocada lá por conveniência dos outros. Claro que aceitamos. Madalena chorou. Obrigada. Fechamos o acordo ali. Às 5. Apertamos as mãos. No dia seguinte, liguei para Dr. Augusto. Preciso de ajuda. Vou transformar minha casa num lar coletivo. Preciso de contrato legal. Proteção. Ele preparou tudo. Contrato de moradia solidária. Eu mantinha a propriedade, mas abria para moradoras. Regras claras. Direitos iguais. Investi R$8.000. Reforma da área de serviço. Construir parede. Instalar banheiro pequeno. Pintar. Porta nova. Janela. Ficou um quarto confortável. Pintamos a casa toda. Helena escolheu as cores. Amarelo na sala. Verde menta na cozinha. Lavanda nos quartos. Compramos 3 camas novas. Colchões ortopédicos. Bons para costas de 70 anos. No dia 20 de junho, Esther se mudou. Ocupou o quarto reformado. Ficou lindo. 5 dias depois, Madalena chegou. Trouxe 3 malas. Livros, fotos. Pela primeira vez em meses, vou dormir em paz. Aparecida visitava diariamente. Ainda morava com a sobrinha, mas passava o dia conosco. Ajudava nas compras, no jardim. Quando a Lúcia me expulsar de vez, eu venho morar aqui definitivamente. Não demorou. 2 semanas depois, a sobrinha ligou para a Aparecida. Tia, consegui vaga num lar de idosos. A senhora vai segunda. Aparecida desligou. Ligou para mim. Zuleide, posso ir agora? Pode. Ela chegou naquela tarde. 3 malas. Uma bengala. Um sorriso enorme. E assim, em julho de 2025, a Casa das Mulheres Guerreiras tinha 5 moradoras. 5 mulheres entre 68 e 79 anos. 5 histórias de abandono. 5 recomeços. Mas o melhor ainda estava por vir. Porque
Quando mulheres se juntam, com propósito, com dignidade, com respeito, não há limite para o que podem criar. A casa virou manchete. Foi sem querer. Aparecida tinha uma amiga jornalista, a Sônia Martins, da Gazeta do Povo. Sônia soube da história. Ligou. Dona Zuleide, sou jornalista. Posso fazer uma matéria sobre a casa de vocês? Hesitei. Não sei. Não queremos exposição. Não é exposição. É inspiração. Outras mulheres precisam saber que isso é possível. Conversei com as outras 4. Helena, Esther, Madalena, Aparecida. Todas concordaram. A reportagem saiu no dia 20 de julho. Página inteira. Foto nossa na varanda. Manchete. 5 idosas abandonadas criam lar coletivo de respeito e dignidade. O site publicou vídeo. Entrevista de 10 minutos. Cada uma contando sua história. Viralizou. 800 mil visualizações em 3 dias. Milhares de comentários. Isso me inspirou. Vou fazer igual. Minha mãe precisa conhecer vocês. Dezenas de ligações. Mulheres de todo o Paraná. Posso morar aí? Tem vaga? Como faço igual? Precisei explicar. Não temos mais vagas, mas vocês podem criar casas assim. Eu ajudo. De graça. Helena teve ideia. Vamos fazer consultoria. Ensinar outras mulheres a organizarem lares coletivos. Fizemos. Todo sábado, das 2 às 5, recebíamos grupos de mulheres. Ensinávamos. Contratos. Organização. Divisão de tarefas. Regras de convivência. 20 mulheres no primeiro sábado. 40 no segundo. 60 no terceiro. Criamos Instagram. A Casa Mulheres Guerreiras CWB. Helena gerenciava. Postava fotos, receitas, dicas. 3.000 seguidores em 2 semanas. A casa funcionava perfeitamente. Cada uma contribuía com 300. Total, 1.500 mensais. Água, luz, gás, comida, produtos de limpeza. Sobrava para pequenos luxos. Flores frescas, vinhos baratos, cinema uma vez por mês. Segunda eu cozinhava. Terça, Helena. Quarta, Esther. Quinta, Madalena. Sexta, Aparecida. Sábado e domingo juntas. Churrasco, feijoada, massas. Limpávamos juntas. Cada uma um cômodo. Eu sala. Helena cozinha. Esther banheiros. Madalena quartos. Aparecida quintal. Criamos tradições. Noite de cinema toda quarta. Tarde de artesanato toda quinta. Fazíamos trabalhos manuais para vender em feira beneficente. Caminhada no parque toda manhã. E o mais importante, conversávamos. Sobre tudo. Dores, medos, sonhos, arrependimentos. Uma noite Helena confessou. Sinto falta dos meus filhos, mesmo depois de tudo. É errado? Não é, Esther respondeu. Amor de mãe não some, mas a gente aprende a amar à distância, com limites. Eu não sinto falta, Madalena disse. Sinto raiva. Eles me puseram naquele asilo horrível. Eu era tratada como louca, mas não sou. Só sou velha. Velho não é doença. Aparecida bateu na mesa. É conquista. Sobrevivemos. Chegamos aqui. Com saúde, com lucidez. Merecemos respeito. Todas concordaram. E então, em agosto, recebemos visitas. Visitas que não esperávamos. Primeiro foi Roberto, filho da Helena. Apareceu sem avisar. 15 de agosto. Sábado. 2 da tarde. Tocou a campainha. Helena atendeu. Empalideceu. Oi, mãe. Roberto. Posso entrar? Helena olhou para trás. Nós 4 estávamos na sala, preparando artesanato. Ela hesitou. Pode, eu disse. É sua casa também. Roberto entrou. 45 anos. Terno caro. Relógio de ouro. Cara de poucos amigos. Olhou em volta. A casa colorida. As 5 mulheres. Os trabalhos manuais espalhados. Que lugar é esse? Minha casa, Helena disse. Voz firme. Nossa casa. Você mora aqui? Moro. Com essas pessoas?
Com minhas amigas, minhas irmãs, minha família escolhida. Ele franziu a testa. Mãe, precisamos conversar, em particular. Não. Helena cruzou os braços. O que tem que dizer, fala aqui, na frente delas. Elas são minha família agora. Roberto engoliu seco. Olhou para nós. Voltou para Helena. Tá bem. Então, eu vim pedir desculpas. Silêncio na sala. O quê? Helena piscou. Eu errei. Vendi sua casa sem avisar. Te coloquei naquele asilo horrível. Te tratei como peso. Eu fui um filho de merda. Helena ficou parada, boca aberta. Por quê? Ela perguntou. Por que agora? Porque a Júlia me deixou. Júlia era a esposa dele. Ela disse que eu sou frio, egoísta, que trato todo mundo como objeto, inclusive minha mãe. Levou as crianças, pediu divórcio. Tô sozinho. E percebi que ela tem razão. Lágrimas escorreram no rosto dele. Mãe, eu queria que você voltasse. Não para morar comigo. Eu sei que não mereço. Mas para a gente conversar. Para eu tentar ser um filho melhor. Helena respirou fundo. Olhou para nós. Olhou para ele. Roberto, escuta bem o que vou falar. Eu te amo. Sempre vou amar. Você é meu filho. Mas respeito não é negociável. Você me vendeu. Me jogou num asilo. Sumiu. E agora volta porque tá sozinho? Porque a esposa te largou? Não funciona assim. Mãe, quando você aprender o que é gratidão, respeito, presença real, me procura. Vamos tomar um café, conversar, como pessoas. Não como filho que usa e mãe que aceita. Entendeu? Ele assentiu, cabisbaixo. Entendi. Agora vai, a gente tem trabalho para fazer. Ele saiu. Helena fechou a porta. Virou para nós. Desabou chorando. Abraçamos ela. Às 5. Um abraço coletivo. Apertado, quente. Você foi incrível, Esther disse. Foi mesmo, concordei. Firme, digna. Helena limpou as lágrimas. Aprendi com vocês. 3 dias depois, foi a vez do genro de Madalena. Otávio. Chegou nervoso. Madalena o recebeu na varanda. O que você quer? Vim buscar você. A Patrícia tá com saudade. Quer que você volte. Patrícia era a filha de Madalena. Voltar para onde? Para o asilo que vocês me puseram? Não. Para morar com a gente. De novo. Como antes. Por quê? O que mudou? Otávio hesitou. A Patrícia tá grávida. De novo. 3º filho. E a gente vai precisar de ajuda. Com as crianças. Madalena riu. Uma risada amarga. Entendi. Quando eu era velha inútil, me jogaram no asilo. Agora que precisam de babá grátis, querem que eu volte. Não é assim. É exatamente assim. E sabe o quê? Não. Eu não volto. Aqui eu sou tratada como pessoa. Como igual. Não como babá. Não como empregada. Como dona da minha vida. Mas vai embora, Quixê Otávio. E diz pra Patrícia que babá se contrata. Mãe se respeita. Ele foi. Madalena voltou para dentro, sorrindo. Que libertação, ela disse. Nunca me senti tão leve. As visitas continuaram. Filhos, genros, noras, netos. Todos aparecendo. Alguns pedindo desculpas genuínas. Outros querendo favores, dinheiro, ajuda. E nós aprendemos a diferenciar. A colocar limites, a exigir respeito antes de dar perdão. Mas a visita que mais me surpreendeu foi no dia 15 de agosto, 3 da tarde. Danilo apareceu na porta. Meu filho. Sozinho, magro, barba por fazer, olheiras. Abri a porta. Olhei para ele. Danilo. Oi, mãe. Posso entrar? Hesitei. Olhei para trás. As 4 mulheres me olhavam, solidárias, presentes. Pode, eu disse. Mas não vai ser fácil. E não foi. Mas foi necessário, porque às vezes a única forma de reconstruir é enfrentar. E eu estava pronta para isso. Danilo entrou devagar. Olhou em volta. A casa transformada,
Paredes coloridas, risadas femininas vindo da cozinha, cheiro de bolo no forno. Senta, indiquei o sofá. Ele sentou. Eu sentei na poltrona em frente. As outras 4 mulheres ficaram na cozinha, presentes, mas discreta. Fala, eu disse. Danilo respirou fundo. Mãe, eu vim pedir desculpas. De verdade. Não porque preciso de alguma coisa, mas porque finalmente entendi. Entendeu o quê? O que fiz com você? O desrespeito, a ingratidão, tudo. Fiquei em silêncio, esperando. Jéssica terminou comigo, em julho. Disse que eu sou fraco, manipulável, sem personalidade própria. E ela tinha razão. Eu deixei ela te tratar mal. Deixei ela me manipular, porque era mais fácil que enfrentar. Pausou. Limpou a garganta. Perdi o emprego no banco, em junho, por problemas de desempenho. Tava tão focado em problemas pessoais que não rendia no trabalho. Fui demitido. E agora? Agora tô trabalhando em cooperativa de crédito. Salário menor, cargo menor. Mas é honesto. E consegui, sozinho, sem pedir ajuda. Olhei pra ele. Realmente estava diferente. Mais magro, mais cansado, mas também mais humano. Por que você veio? Porque vi a matéria, no jornal, sobre você e essas mulheres. Sobre a Casa das Mulheres Guerreiras. E me emocionei. Vi você sorrindo na foto, cercada de amigas, feliz, realizada. E percebi, você não precisa de mim. Você tá melhor sem mim. As lágrimas escorreram no rosto dele. E isso dói, mãe. Dói perceber que eu fui tão ruim que você ficou melhor quando me tirou da sua vida. Mas também me orgulha. Porque você teve coragem. Coragem de me expulsar, de recomeçar, de criar algo lindo. E eu só queria dizer que te admiro. E que sinto muito. Muito mesmo. Fiquei olhando pra ele. Meu filho, 48 anos, chorando na minha frente. Senti compaixão. Não pena. Compaixão. Danilo, eu disse devagar. Obrigada por vir. Obrigada pelas desculpas. Mas uma coisa precisa ficar clara. Eu te amo. Sempre vou amar. Mas não vou voltar atrás. Não vou te acolher de novo. Não vou resolver seus problemas. Eu sei. Você tem 48 anos. Capacidade. Saúde. Precisa reconstruir sua vida sozinho. Aprender a ser homem de verdade. A ter respeito, gratidão, empatia. Eu tô tentando. E quando conseguir, quando estiver de pé, com dignidade própria, me liga. Vamos tomar um café, conversar, como mãe e filho, como pessoas. Não como você precisando e eu resolvendo. Ele assentiu. Eu entendo. E vou fazer isso. Juro. Levantei, abracei ele. Um abraço rápido, mas genuíno. Vai, meu filho. Vive, aprende, cresce e volta quando for homem melhor. Ele saiu. Fechei a porta. Respirei fundo. As 4 mulheres apareceram. Helena me abraçou. Você é incrível. A gente é incrível. Corrigi. Todas nós. Os meses passaram. Agosto, setembro, outubro. A Casa das Mulheres Guerreiras virou referência. Recebíamos visitas semanais. Jornalistas, pesquisadores, mulheres querendo aprender. Ajudamos a criar 12 casas coletivas semelhantes. Em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel. 64 mulheres morando coletivamente. Com dignidade, respeito, companhia. Nossa casa prosperou. Produzíamos artesanato. Bolsas, tapetes, roupas de bebê. Vendíamos em feira todo sábado. Lucro de 500 a 800 reais mensais. Dividíamos igual. Fizemos viagens. Curtas. Morretes de trem. Ilha do Mel de barco. Foz do Iguaçu de ônibus. 5 mulheres entre 68 e 79 anos viajando juntas. Rindo. Vivendo. Em outubro, organizamos festa. 4 meses de casa. Convidamos a vizinhança toda.
Seu martiniano do mercadinho doou refrigerantes. Dona Célia fez 3 bolos. A paróquia enviou salgados. 50 pessoas no quintal. Música, dança, alegria. Fiz discurso emocionado. 5 mulheres ao meu lado. A gente foi chamada de peso, de fardo, de velha inútil que devia ir embora logo. Mas sabe o que descobrimos? Que juntas somos leves. Que apoio mútuo é a maior riqueza. Que família não é só sangue. É respeito, é escolha, é presença. E que recomeçar não tem idade. Nós somos a prova viva disso. Aplausos. Muitos aplausos. Dona Célia tirou foto. As 5 de mãos dadas no jardim florido, sorrindo. Postamos no Instagram. Legenda. Nunca é tarde para escolher viver com dignidade. Casa Mulheres Guerreiras. Peso nenhum. Recomeço aos 70. 3.000 curtidas. 500 comentários. Vocês me inspiram. Vou fazer igual. Isso é família de verdade. No dia 20 de outubro, recebi ligação. Número desconhecido. Atendi. Alô? Voz Zuleide? Voz feminina. Jovem. Chorosa. Quem é? Marina. Sua neta. Meu coração parou. Marina. 16 anos. Não falávamos há 2 anos. Marina? Meu Deus, como você tá? Tô bem, vó, mas eu vi a matéria sobre você. No jornal. Minha mãe mostrou. Ela disse: olha o que sua avó fez. Sem ajuda de ninguém. Ela é incrível. Sua mãe disse isso? Disse. E vó, eu queria te conhecer de novo. Saber de você. Posso ir visitar? Nas férias? Lágrimas escorreram. Pode. Claro que pode. Quando quiser. Dezembro? Fica 1 semana? Fica o tempo que quiser. Vai ser lindo te ver. Desliguei. Chorei. Chorei de alegria. Helena apareceu. O que foi? Minha neta. Vai vir. Em dezembro. Ela me abraçou. Que maravilha! Dezembro chegou. Dia 15. Marina chegou de ônibus de Florianópolis. Cabelo cacheado até os ombros. Sorriso largo. Mochila nas costas. Me viu. Correu. Me abraçou apertado. Vó, que saudade! Apresentei as outras 4. Essa é a Helena, Esther, Madalena, Aparecida, minhas irmãs. Marina as cumprimentou todas. Educada, carinhosa. Ficou 1 semana. Dormiu no meu quarto. Colchão extra no chão. Conversamos até tarde todas as noites. Sobre escola, sonhos, medos, futuro. Vó, ela disse uma noite, eu quero ser como você. Forte, corajosa, livre. Você já é, eu disse. Só precisa descobrir. No último dia, antes de voltar para Florianópolis, Marina me abraçou chorando. Eu volto, nas próximas férias. E nas outras. E nas outras. Não vou sumir de novo. Eu sei, eu disse. E vou estar aqui, sempre. Janeiro de 2026. 5 meses de Casa das Mulheres Guerreiras. Sentadas na varanda. Às 5. Chá da tarde. Bolo de laranja. Sol morno de verão. Quem diria, Helena disse, que a gente ia chegar aqui. É, Esther concordou. Depois de tudo que passamos, tá aqui, juntas, felizes. Não é sobre o que perdemos, Madalena disse. É sobre o que ganhamos. E ganhamos muito. Aparecida bateu na mesa. Dignidade, respeito, família de verdade. Olhei para as 4. Minhas famílias, minhas irmãs, minhas companheiras. Obrigada, eu disse, por estarem aqui, por me escolherem, por construírem isso comigo. Nós que agradecemos, Helena respondeu. Você nos deu lar, esperança, recomeço. Brindamos com chá. 5 mulheres. 5 histórias de dor. 5 histórias de superação. E naquele momento, olhando o quintal florido que Mário plantou 40 anos atrás, senti paz. Paz profunda. Completa. Porque entendi. Família não é quem nasceu com você. É quem escolhe ficar. É quem te respeita. É quem te vê. E eu era vista. Valorizada. Amada.
Aos 73 anos, finalmente aprendi. Não somos peso. Nunca fomos. Somos guerreiras. E me conta nos comentários. Você assistiu até o final? O que mais te marcou nessa história de Zuleide e das mulheres guerreiras? Tem tantas outras histórias aqui no canal esperando por você. Histórias de outras avós guerreiras que enfrentaram a vida de peito aberto. Se ainda não se inscreveu, se inscreve aí para não perder nenhuma. Porque, no final das contas, todas nós temos algo em comum. Somos mulheres que viveram, que aprenderam, que têm muito ainda para ensinar. E juntas, podemos tudo. Esta história chegou ao fim. Mas a sabedoria de uma vida inteira nunca acaba, não é mesmo? Cada uma de nós tem suas batalhas, suas vitórias, suas lições aprendidas com o tempo. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa seu like aí embaixo. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias para vocês. E aqui, vocês sempre terão um cantinho para se sentirem compreendidas.